Shalom, shalom, queridos! Espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos a mais uma aula de destino. Hoje aqui eu preparei algo da parte de Deus para vocês, que eu creio que estamos nesse tempo. Estamos aqui com os nossos filhos amados. Tudo bem por aí, Paulo? Tudo dando certo? Evandro, tudo firme por aí? Amém? Vamos que vamos a mais esta aula que eu creio que vai edificar a sua vida, vai estar marcando o seu destino para aquilo que você precisa viver, aquilo que Deus quer que você viva realmente. Eu quero pedir para que você desde já esteja compartilhando essa nossa programação para que outras pessoas possam estar acessando também todo esse conteúdo e serem edificadas, e serem desatadas, e serem ativadas naquilo que é o plano de Deus na vida delas também. E você que ainda não é inscrito nesse canal, faça a sua inscrição, se inscreva, ative o sininho para você receber notificações sempre que tiver mensagens novas chegando aqui no canal, e também esteja comentando, fazendo comentários, né? Lógico, o YouTube ele vai entender que isso é relevante e vai estar espalhando para mais pessoas. É isso que nós queremos, porque é tempo de proclamar a palavra de Deus, é tempo de proclamar o Evangelho. E hoje eu quero conversar com vocês, quero falar com vocês sobre os dias maus. Os dias maus, como vencer o dia mau, como enfrentar o dia mau. E a pergunta é, você está preparado para o dia mau? Porque sabemos, é lógico, né, que o dia mau, ele vem para todos nós, ele já veio para nós, ele ainda vai vir, não tem como nós escondermos isso, mas nós nos preparamos para tantas coisas, não é mesmo? Nos preparamos para os milagres, para as bênçãos, nós fazemos campanhas muitas vezes, né? Usamos esse termo aí, antigamente, campanhas de oração, campanhas de jejum, nos montes, para receber um milagre, para abrir uma porta, para apenas receber. Mas nós estamos preparados para enfrentar o dia mau, sabendo que ele vai vir. Eu quero fundamentar, eu quero preparar você, porque o inimigo não vai mais te pegar de surpresa, é isso mesmo. Você vai estar preparado para o dia bom, para o dia mau, para o dia do milagre, o dia que não tem milagre, em nome de Jesus. Eu quero ler com vocês o que está em Efésios, capítulo de número 6, a partir do verso de número 10, está escrito bem assim: No demais, irmãos, ouça isso, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Olha isso, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes, estou lendo de novo, contra todas as astutas ciladas do diabo. Paulo está dizendo aqui a esta igreja de Éfeso que o diabo ele é astuto e ele arma ciladas, mas nós precisamos estar revestidos. E ele diz aqui ainda, porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Olha que tremendo isso. Para que possais resistir no dia mau. E ele diz ainda, e havendo feito tudo, ficar firmes. Havendo feito tudo, ficar firmes. Eu queria que você, que nos acompanha aqui, pegue o seu bloco de notas, esteja fazendo algumas anotações importantes para você aprender, mas também para você ensinar a outros, para você ministrar a outros. E entenda que o dia mau, ele faz parte do processo, ou seja, o dia mau é um dia necessário na caminhada de uma pessoa de destino. Eu vou repetir para você anotar isso. O dia mau é um dia necessário em nossa caminhada de destino. É por isso que o Senhor Jesus, ele disse que no mundo nós teríamos dias maus, dias difíceis, dias de aflições, mas também ele disse, tenha um bom ânimo. Tenham um bom ânimo, ainda que venham dias difíceis, dias de lutas, dias de aflições, ele disse, tenha bom ânimo, ele disse, permaneçam animados. Então é importante você entender que Deus nunca disse, querido, que seria rápido para alcançarmos um propósito, alcançarmos uma promessa. Deus nunca disse que nós iríamos viver dias fáceis aqui nessa terra. Ele sempre nos alertou disso. E quando olhamos para a história de homens e mulheres de Deus, nós começamos a perceber isso.
nós vimos que foram dias difíceis que eles enfrentaram. E muitos deles estavam forjados, eles foram preparados para enfrentar o dia mau, porque quando você é capacitado, equipado e preparado para você enfrentar e conseguir resistir o dia mau, Deus abre caminhos e entrega promessas para você. Então é tempo de nós estarmos preparados para isso. Então entenda que a promessa, ela vai sempre durar muito mais do que o processo. Anote outra chave aí que eu estou te entregando. A promessa sempre vai durar mais do que o processo, porque o processo, ele é terreno, ele vai passar, mas a promessa, ela é celestial e ela vai perpetuar, é isso mesmo. Então, entenda que a promessa, ela vai perpetuar. O que você está hoje, quando você vence o dia mau, quando você aprende a resistir o dia mau, o dia difícil, o dia da luta, o dia até da provação para alcançar o que Deus tem, entenda que o que você vai alcançar é eterno. Essa luta é passageira, essas coisas todas elas vão passar. A promessa, ela é celestial. Então, o processo não é para te perder, é para te amadurecer. Entenda no processo da sua vida rumo àquilo que o Senhor preparou para você nessa jornada apostólica, nessa caminhada de destino. Entenda que o processo vai forjar você, não é para te perder, é para te amadurecer. Deus usa o processo e os processos da vida para nos amadurecer. O processo não é para te roubar, é para te forjar. O processo não é para te roubar de nada, não é para te tirar de nada, é para te forjar. Esse é o propósito de Deus e por isso que Ele permite até alguns dias maus que se acheguem até nós. Ainda que o inimigo se levante, ainda que seja o inimigo resistindo, ainda que seja o inimigo armando o dia mau, Deus está preparando os seus filhos, Deus está preparando o seu povo. Então entenda, o Evangelho de Deus, ele tem o seu verdadeiro valor e ele se vale realmente, querido, no dia mau. É isso mesmo. O Evangelho apenas no dia bom seria muito simples, seria muito fácil, mas o Evangelho ele tem o seu valor quando você realmente pratica. É no dia mau, é no dia da aflição, é no dia difícil, é no dia dos desertos que você enfrenta. Então é importante que você entenda isso. Em Eclesiastes 7:8 tem um verso, eu estive ministrando ele esses dias, que eu gosto muito, que fala que melhor é o final das coisas do que o início delas. Melhor é o final das coisas do que o início delas. Por quê? Você precisa estar preocupado de como você vai terminar as coisas. Talvez você começou as coisas da sua vida, você começou de uma forma errada, você começou talvez no pecado, você começou seu ministério, você começou todo torto, você começou fazendo tudo errado, mas o que importa para o Senhor é como você está terminando. Por isso que Paulo chama a atenção quando ele escreveu aos Gálatas, ele disse: ó Gálatas, vocês começaram tão bem, vocês começaram no Espírito, mas se aperfeiçoaram na carne. Por que vocês estão terminando assim? Então melhor é o final das coisas, diz Eclesiastes. Salomão, quando escreveu Eclesiastes, o homem mais sábio que a terra conheceu. Então ele falou sobre isso, ele disse isso. Então importa agora como que você vai terminar as coisas, como que você vai estar terminando esses dias, os últimos dias na terra, como que você vai estar terminando com relação à educação dos seus filhos, com relação ao seu chamado, ao seu ministério, à sua família, o seu casamento, como é que você vai estar terminando? Porque não adianta, querido, você ter começado muito bem, muito jejum, com muita oração, com muita consagração, muito entusiasmado, motivado, e você terminar mal, terminar vazio, terminar murmurando, você terminar esses últimos dias fora da presença, sem o fogo da presença de Deus. Então melhor é o final das coisas. Então, como se revestir? Paulo estava dizendo aqui que nós precisamos nos revestir para enfrentar e resistir o dia mau. Olha isso. Então, como é que eu faço isso, apóstolo? Em primeiro lugar, não perdendo tempo, não perca tempo com as contaminações desta terra. Não gaste o seu tempo, não invista o seu tempo, porque tempo é investimento. Você sabia que uma das coisas mais preciosas que nós temos hoje
é o nosso tempo. E é tão precioso, o diabo descobriu isso, que ele tenta roubar o seu tempo, manipular o seu tempo. Ele tenta fazer você se distrair no seu tempo com aquilo, coisas que são fúteis, coisas que são frívolas, que são ínfimas. Ele tenta o tempo inteiro distrair você porque ele quer roubar o seu tempo. Porque o tempo é uma das coisas mais preciosas, querido, que você tem hoje. Então você tem que investir o seu tempo naquilo que realmente vai dar resultado. Efésios 5:6, olha o fundamento que eu quero te dar, você que gosta de fazer anotações para estudo. Efésios 5:6, remindo o tempo por quantos dias são maus. Remindo o tempo por quantos dias são maus. Paulo está dizendo nesse texto que os dias são maus. Ou seja, nós não podemos mais perder tempo. Nesses dias difíceis, querido, você não pode perder tempo com aquilo que não edifica, perder tempo com vãs conversas, perder tempo com aquilo que só te distrai, perder tempo com pessoas que não te acrescentam nada, perder tempo com tantos Netflix da vida que você fica ali assistindo e fica um atrás do outro. Os dias são maus, não estou falando que é pecado assistir, escolha um bom filme, uma boa série, desde que isso não venha causar dependência, desde que isso não venha trazer nenhum tipo de roubo na sua vida, mas é importante que você entenda o que Paulo está dizendo, remindo os tempos, porque os dias são maus. Então, nesses dias maus, não potencialize as suas lutas, potencialize as suas vitórias. Quem está comigo aí, anota aí em nome de Jesus, né? Não potencialize as dificuldades, não faça do seu dia mal um problema. Não faça do seu dia mal um problema ou um grande problema. Remenda os tempos porque os dias são maus, então busca aquilo que edifica. Às vezes nós passamos por períodos de enfermidade, por períodos de lutas conjugais, de lutas sentimentais, períodos de abandonos, de traições, e nós vamos muitas vezes perdendo tempo com contaminações. E o mundo está aí, muitas pessoas estão aí tentando contaminar você, sabe por quê? Porque a contaminação vai te colocar para fora daquilo que é o propósito de Deus. Então não perca tempo com contaminações, são tempos de remindo os tempos porque os dias são maus. Então não perca tempo, não gaste o seu tempo, querido, esse é o meu conselho para você hoje, com as más notícias, com as más conversações, com as fofocas, com as calúnias, com as injúrias, com as mentiras. Não potencialize essas coisas. Não fique dormindo com isso e acordando com isso. Siga a tua vida. Há muita coisa para você conquistar. Há muita coisa para você fazer. Não perca tempo com essas coisas. Deus te chamou para ser um instrumento dele, para liberar coisas boas, para ouvir coisas que realmente vêm do alto. Entenda que você não deve ser um coveiro, mas um parteiro. Você não é coveiro, você é parteiro. Você não é coveiro que está falando apenas de coisas ruins, de coisas negativas, apenas ligado a coisas de morte. Não, você é parteiro que está ligado a coisas da vida, coisas da eternidade, a coisas que realmente vão trazer alegria. É isso mesmo, porque quando falamos de coveiro, falamos de dor, sofrimento, perdas e morte. Quando falamos de parteiro, falamos de vida, falamos de nascimento. Então é muito importante que você entenda isso, né? Você foi chamado para anunciar vida e não para anunciar morte, e ouvir palavras de vida e não dar ouvidos a palavras de morte. Então não desperdice as tuas forças. Você sabia que a sua mente faz a mesma força para estar atraindo coisas boas como para atrair coisas negativas? Sua mente faz a mesma força. Então não gaste a força dos seus pensamentos tentando falar de coisas ruins, atraindo coisas negativas. Invista força a tua mente em coisas boas, em coisas positivas, em coisas que realmente vão trazer coisas que vão abençoar, que vão edificar a sua vida. Em Mateus 6,33 está escrito: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas, todas as outras coisas, veja que o Senhor chama de coisas, né? As outras coisas te serão acrescentadas. Então, nós precisamos hoje cuidar daquilo que realmente é prioridade. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso significa que Deus está procurando pessoas que não amam o mundo para confiar o mundo a elas. Anote isso. Deus está procurando pessoas que não estão amando o mundo
para confiar o mundo a elas, confiar os reinos a elas, confiar pessoas a elas. Então, busque no Senhor, se consagre, porque há um milagre te esperando no altar. Vá à tua igreja, reúna em tua igreja, reúna lá com os teus 5 ministérios, com os teus sacerdotes, com os teus pastores, reúna com eles, faça jejuns, orações, invista o seu tempo em coisas espirituais. Em segundo lugar, anote aí, como me revestir, apóstolo, para eu enfrentar o dia mau. Eu quero estar preparado. Chega de vir um dia mau, uma má notícia, uma situação adversa, é um problema no casamento, é um problema com os filhos, é um problema de enfermidade, é um problema na escola, não é isso, Paulo? Acontece com você lá? É uma luta, é uma má notícia que vem. Então, e nós muitas vezes somos pegos de surpresa, mas você não pode mais ser pego de surpresa. Não pode ser uma surpresa para você. Você tem que estar preparado e saber, veio um dia mau, mas eu estava fundamentado, estive preparado. Aleluia! Em Efésios 6,13, eu quero falar sobre isso. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Paulo está dizendo a esta igreja, olha, o dia mau vai vir, vem para todos. Então tomem toda a armadura para vocês poderem resistir. Então isso significa que você tem que usar, querido, em segundo lugar, todo o arsenal de armas espirituais que você tem. Use todo o arsenal de armas espirituais que você tem. Você sabia que os cânticos, os louvores que nós temos são como um grande, um poderoso arsenal espiritual na boca de um verdadeiro adorador? É isso mesmo. É um grande arsenal. Cada vez que você canta, que você louva, foram as armas que Paulo e Silas também usaram. Então, louvores, canto, foram armas que Paulo e Silas, quando estavam presos naquela cadeia de segurança máxima, foram armas que eles usaram. Então, por isso que eu digo que cânticos, louvores são um grande arsenal nas mãos de um verdadeiro adorador. Também, vocês lembram de Davi, o rei Davi, ele tocando harpa, ele conseguiu expulsar demônios que estavam em Saul. Por quê? Porque os louvores têm essa força, têm esse poder. Então, libere uma atmosfera de louvor e adoração. Eu dou esse conselho para você, no ambiente que você está, onde você vê que está tendo opressão, briga, contenda, confusão, enfermidades, pobreza, prejuízos. Libere cânticos. Eu tenho um hábito, né, espiritual na minha casa. O tempo inteiro estamos lá ouvindo louvores, o tempo inteiro estamos em adoração. Outro dia teve uma pessoa que esteve lá e falou assim, pai, o senhor é muito musical, né? Eu falei, sou muito musical. O tempo inteiro que estamos aqui, até quando eu estou preparando alguma ministração, alguma pregação, coloco fone, estou ouvindo ali um fundo de teclado, então o tempo inteiro, porque eu sei que tudo isso está gerando um ambiente dentro, está gerando uma atmosfera também fora. Então que você esteja liberando dessas armas, né? Armas espirituais, mas também nossas orações são como flechas nas mãos do arqueiro. As suas orações, não só um canto, não só louvores e adoração a Deus, mas as suas orações, que são palavras proféticas, são palavras de poder, são palavras que são liberadas para que traga à existência aquilo que não existe. Então Deus está ali em todo o seu reino celestial, recebendo os clamores. Deus dá ordem aos seus anjos para que cumpra o propósito desta oração. E a oração de um justo, diz as Escrituras, pode muito em seus efeitos. Então a oração, além de louvores, adoração, cânticos, as orações também, elas são como flechas nas mãos do arqueiro. Nossos jejuns, isso mesmo, nossas consagrações, quando nós fazemos, são como uma bomba contra o inferno, contra as obras da carne. Então, quando você consagra jejuns, né, eu procuro fazer jejuns diferenciados na semana, para que não caia numa rotina. Então, cada semana eu faço um tipo de jejum, cada semana eu faço um tipo de consagração, porque consagração nem sempre é tirar alguma coisa, mas muitas vezes é você acrescentar alguma coisa. Então, às vezes eu tiro alguma coisa naquela semana e acrescento mais tempo de oração, mais tempo de adoração, mais tempo de meditação na palavra de Deus, mais tempo de louvores, mais tempo na intimidade com o Senhor. Então, nossas consagrações também são armas espirituais. Então, se você quer estar
pronto para resistir e vencer o dia mal, você precisa fazer isso antes, ter uma vida de louvor e de adoração, ter uma vida de oração, de intercessão, ter uma vida de consagração, de jejum. Tudo isso vai te preparar em nome de Jesus. Por quê? Porque nossa guerra, ela é espiritual, querido, e você precisa aprender a espiritualizar a sua vida. Porque o homem natural, ele naturaliza. O homem carnal, ele carnaliza, mas o homem espiritual, ele espiritualiza. E por isso, o homem espiritual discerne todas as coisas, porque ele está espiritualizando o que está acontecendo. Ele sabe que por trás das coisas naturais há uma ação espiritual, uma ação ruim ou uma ação boa. Então, passe a olhar com olhos espirituais para que você possa espiritualizar todas as coisas. Em terceiro, como revestir para enfrentar o dia mal? Ficando firme e inabalável no Senhor. Ser firme e inabalável. Eu gosto dessa palavra, inabalável. Deus quer fazer de você aqui nesta aula hoje, Deus quer fazer de você um homem, uma mulher inabalável. É isso mesmo. Pode até vir as lutas, as adversidades, mas isso não te lançou ao chão. Você permanece firme. Olha o que está em Hebreus 12. Vamos comigo. Hebreus 12, verso 26. Eu vou ler para vocês. Olha que forte isso. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção destas coisas abaladas, como tinham sido feitas para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, aleluia, dá um glória a Deus aí, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. O livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, é como se fosse a graça explicando a lei. Sempre vai ser assim quando você lê o livro, a carta aos Hebreus. Então, é lógico que nós precisamos entender que nós não esperamos o dia mal, nem profetizamos o dia mal, mas precisamos estar preparados. É diferente. Você não ficar esperando, ele vai vir, está chegando um dia mal, quando é que ele vai chegar? E também nós não profetizamos o dia mal. Mas é diferente você, os crentes, serem prudentes e estarem preparados, equipados para quando chegar o dia mau. Na verdade, um bom soldado, um bom exército, ele está preparado sabendo quando vai chegar o inimigo. Em Eclesiastes capítulo 2, verso 1 está escrito: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, que são os dias que nós estamos vivendo, queridos. Você não precisa ser profeta para saber disso. E cheguem os anos os quais venhamos a dizer: não tenho neles contentamento. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, agora, enquanto você está forte, enquanto você está jovem, enquanto você pode se dedicar a Ele, enquanto você pode fazer algo por Ele, pelo reino, pela igreja, pelas pessoas. Lembra-te do teu Criador agora, enquanto você ainda está em vida, podendo fazer algo, antes que venham os dias difíceis, dias maus, que já são os dias que nós estamos vivendo. Então ainda é tempo. Então entenda que dias maus, queridos, sempre vieram e sempre virão, fazem parte desde a queda do homem, desde o pecado do homem. Os dias maus vieram e os dias maus eles virão. Então cada momento da nossa vida, ela é muito preciosa, porque está contribuindo para a nossa jornada, porque os momentos não definem quem você é. Entenda e guarde isso. Os momentos da vida não definem quem você é, mas o final dele sim. O final dele, como você vai terminar, vai definir sim como você é. Então, um homem certa vez, nas Escrituras Sagradas, você deve conhecer isso, ele perguntou: bom mestre, o que faço para ter a vida eterna? E Jesus disse para ele, por que me chamas bom? Ninguém é bom. Por que Jesus disse isso? Ninguém é bom. Porque segundo a cultura da época, bom era chamado apenas aquele que concluía a obra, que terminava a obra. Então ele era tido como bom. Por isso que Deus, quando ele terminou a cada dia, ele foi criando todas as coisas, ele viu que era bom, porque concluiu. E Jesus estava dizendo: eu ainda não completei a minha jornada, a minha caminhada. Eu tenho um filho, o Davi,
E ele fala assim: pai, não adianta a gente elogiar o goleiro, tem que esperar acabar realmente o jogo todo para elogiar, porque de repente, nos últimos 3 minutos lá da partida, e vai acabar vivendo lá uns 2, 3 frangos, né? Então vamos esperar para acabar o jogo, e realmente é assim, nós precisamos nos importar com aquilo que é o final de todas as coisas. Então, por que me chamas bom? Ele disse isso, porque nesse entendimento bíblico é como você vai terminar o que importa, querido. Então, Deus, no final da criação, no final das coisas, ele dizia que tudo era bom, estava concluído. Por isso que você não pode criticar o escultor antes de ele terminar a obra, antes de ele concluir a obra. Eu assisti há alguns anos atrás um vídeo que passa nesses programas onde as pessoas dão notas, né? Elas viram ali, dão notas para não ter. E aquela pessoa foi fazer uma apresentação e ela começou a pintar um quadro e os jurados estavam ali assistindo e eles viram que realmente o que estava acontecendo ali, o que ele estava desenhando, não tinha coisa com coisa, não tinha ligação nenhuma. Eles começaram a apertar o botão ali para reprovar. O primeiro apertou o botão, o segundo apertou, o terceiro apertou também. E quando estava no final, acabando o tempo dele, ele joga ali um balde, como se fosse um balde de algumas tintas que ele tinha, ele vira o quadro e tinha desenhado uma figura, né, que foi realmente assustador. As pessoas ficaram assustadas, mas enquanto estava no meio ali, muitos ficaram julgando, mas no final, quando ele terminou, todos tiveram que ficar em silêncio. Então, entenda isso, né? Nossas ações, elas vão sempre fluir e vão ser sempre melhores no final. Então, nesse final, agora, nos últimos dias que nós estamos na Terra, é importante que você esteja preocupado com como que você vai terminar, com o que você vai deixar dentro das pessoas, para as pessoas. É muito importante o que você vai ensinar para as pessoas, o que você está se tornando nesses dias, se você está piorando ou se você está aperfeiçoando. Isso, escreva no comentário aí, você está piorando ou você está aperfeiçoando? Então entenda isso, né? É muito importante que você esteja fazendo aquilo que tem que fazer. Não adianta você querer se esconder, querido, por trás de cargos, por trás de patentes espirituais, por trás de obras, de serviço, porque o Senhor vai revelar tudo aquilo que está em teu coração, vai revelar aquilo que está em nosso coração. Deus quer que você seja realmente quem você é. Por isso que no texto que nós lemos, ele fala de fogo e ele fala de glória. O fogo vem para purificar, o fogo vem para limpar. Toda vez que vem fogo sobre a igreja, é para nos purificar, nos deixar mais limpos. É isso mesmo. Ainda que alguns caiam no chão, alguns sejam mais cheios do Espírito Santo ou batizados do Espírito Santo, mas o fogo tem um propósito de limpar, nos purificar. E a glória de Deus tem um propósito, é nos transformar. 2 Coríntios 3,18, somos transformados de glória em glória, ou seja, nos tornamos cada vez mais parecidos com o Senhor. Então você tem que estar e buscar um lugar onde tem fogo e onde tem glória. O fogo vai te limpando, te purificando e a glória vai te transformando. E isso vai fazendo com que você se torne cada vez mais parecido com Deus. Oh, cada vez mais parecido com Deus. Ele quer que você se pareça com Ele em nome de Jesus. Então, entenda algo e não julgue, não critique as pessoas. Vou te entregar outra chave aqui. Ninguém é bom e ninguém é ruim até que tudo se termine. Ninguém é bom e ninguém é ruim até que tudo se termine. Então não julgue ninguém, não julgue as pessoas. O que é importante é como vai terminar. O que importou foi como aquele ladrão na cruz, que estava ali ao lado de Jesus, foram 2, e um deles terminou muito bem. Ele teve tempo para isso, muitos não têm, mas ele teve tempo para isso. E ali, ele nas suas palavras, ele praticou Romanos 10, verso 9 e 10, que está escrito assim: se com a tua boca confessares ao Senhor teu Deus, e com o coração creres que Jesus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com a boca se faz confissão para a salvação, e com o coração se crê para a justiça. E aquele ladrão naquela cruz, ele disse, Senhor, Senhor, ou seja, ele com a boca confessou, Romanos 10, verso 9 e 10. Lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Ele sabia que Jesus ia ressuscitar. Meu Deus, lembra-te de mim. Você está entendendo que é como termina? Então não julgue ninguém. Fulano de tal vai para o céu, fulano de tal vai para o inferno, fulano de tal do jeito que está. Não julgue ninguém, não julgue ninguém. Então vamos esperar até que tudo se termine. Ninguém é bom e ninguém é ruim até que tudo se termine, querido. Eu já vi muita coisa ruim se tornar boa e muita coisa boa se tornar ruim. Eu já vi muita gente ruim se tornar gente boa.
Quem aí conhece? Gente ruim que se tornou gente boa. Mas eu já vi também muita gente boa se tornar gente ruim. Já vi muita gente curada, muita gente saudável se tornar pessoas feridas, machucadas, doentes, acusadoras. Sim, eu já vi muitas pessoas acusadoras, doentes, se tornarem pessoas curadas. Eu já vi pessoas que não tinham condições, nenhuma capacidade, nenhuma humana, se tornarem de pescadores a apóstolos, diz as Escrituras. Mas também eu já vi pelas Escrituras Sagradas, apóstolo se tornar algo ruim, que foi um traidor, que foi Judas. Então o que importa é como termina. Eclesiastes 7:8, eu repito, melhor é o final das coisas do que o início delas. Então, o fogo é para consumir a impureza, anote isso. E a glória é para transformar a pessoa. Transformar a pessoa. Então, tirar da pessoa, o Senhor quer tirar de nós tudo aquilo que é abalável para que o inabalável permaneça. Deus quer tirar de nós tudo aquilo que é abalável. O que é que te abala? Deus quer arrancar tudo para que aquilo que é inabalável permaneça. Então, todos os nossos pensamentos, todos os nossos sonhos, nossos planos, nossas vontades devem passar pelo fogo de Deus. E todos os nossos sentimentos, nossas emoções, ações, temperamentos devem passar pela glória de Deus. Purificação e transformação. Então, quando eu passo os meus sonhos, os meus projetos, os meus desejos pela glória de Deus, que é de Deus, realmente vai permanecer inabalável. Então, eu preciso passar tudo isso pela glória de Deus, pelo fogo de Deus. E aquilo que é inabalável vai permanecer. É por isso, querido, que o diabo está tentando abalar a sua fé, abalar a sua esperança, abalar a sua obediência, a sua submissão, a sua fidelidade. Mas se você está sendo fundamentado na palavra, a sua fé não será abalada, a tua submissão, a tua obediência não será abalada, a tua esperança não será abalada em nome de Jesus. É isso mesmo. Não que você não possa ter vontade, sonhos e desejos, mas eles precisam passar pela alfândega do fogo e da glória. Seus sonhos, seus planos, seus desejos, seus sentimentos, seu temperamento tem que passar pela alfândega do fogo e da glória. E muitas vezes nós temos fé até que o não de Deus chegue. Quantos de nós, temos fé até que chegue o não de Deus? Mas entenda que até o não de Deus, querido, aliás, eu acho que o não de Deus, eu penso, é muito mais pedagógico do que o sim de Deus. O não de Deus nos ensina muito mais do que os sims. Porque no não você vai ter que ir contra a sua carne, a sua vontade, porque você já queria algo, projetou algo, desejou algo, mas não era o tempo, não era a hora, não era o que Deus realmente tinha para você. Então, até o não de Deus está nos ensinando alguma coisa. Quando Ele diz não, Ele está te ensinando alguma coisa. Você entende isso? Porque o milagre ele vai se desenvolvendo com o tempo. Então, você vai conhecendo a Deus. E é com sim, com o não que você conhece a Deus. Por isso que eu falo que Deus, nós precisamos provar a Deus. Deus não se explica, Deus se prova, experimenta. Provai e vede que o Senhor é bom. Se você experimentar a Deus, se você der essa oportunidade de conhecer a Ele, de cumprir aquilo que Ele está falando, então você vai viver coisas maravilhosas. Provai e vede que o Senhor é bom. Então, entenda isso. Já estou encerrando, eu quero que você anote isso. A nossa fé está sendo abalada, nosso caráter está sendo abalado, nossa aliança está sendo abalada. Por quê? Para que aquilo que é inabalável permaneça. Você está sendo abalado disso tudo, mas se você não está negociando esses princípios de fé, de esperança, do seu caráter, da sua honestidade, então isso vai permanecer em nome de Jesus. Foi abalado, mas não foi destruído em nome de Jesus. É por isso que congregar fica mais difícil, E o não congregar fica mais fácil, porque você vai acessando as internets da vida, assistindo as lives, as transmissões, internet apenas pelos cultos, e você não precisa ser forjado convivendo com pessoas. Então, muito cuidado com isso. Paulo diz, congregai, outra vez vos digo, congregai. Nós precisamos realmente congregar para que aquilo que está sendo abalado possa ser arrancado, e aquilo que nós estamos deixando com que fique inabalado
e seja inabalável, possa permanecer em nossas vidas. O Senhor quer fazer de você um homem inabalável, uma mulher inabalável, um discípulo, um líder, um profissional, um pai, uma mãe inabaláveis. É isso mesmo, porque os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Então você vai permanecer. Somente os inabaláveis, queridos, esses dias vão permanecer. Por isso que Deus quer fazer de você uma pessoa inabalável. Inabalável. Se revista desta unção sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu quero te abençoar, eu quero te enviar para que você possa estar revestido, preparado, capacitado, equipado para o dia da aflição, o dia da luta, o dia mau. Você não vai viver isso uma surpresa, poxa, mas olha, de repente veio isso, mas você vai estar fundamentado na palavra, assim como está em Mateus 7, vieram os rios, vieram as chuvas e os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque estava fundamentada na rocha. Foi uma casa inabalada e inabalável. O Senhor quer fazer de você essa casa inabalável. Quando vierem os rios, as chuvas e os ventos, não vai cair. Você não vai cair nos seus princípios, não vai cair no propósito daquilo que é do inimigo. Você não vai cair nas ciladas do diabo, você não vai cair em tentação. Você vai ser inabalável em nome de Jesus. Eu te abençoo nesta hora para que você possa estar vivendo o plano de Deus, o propósito de Deus, a vida de Deus. Que o Senhor entre na tua casa, que o Senhor entre na tua família, que o Espírito do Senhor, querido, te visite nesta hora e esteja fazendo de você essa pessoa totalmente capacitada, fortalecida. Esta é a minha oração nesta hora. Levanta-te, mulher, levanta-te, homem, levanta-te agora, líder, ministro, discípulo, levanta-te agora. Você que foi sacudido, o Senhor está te levantando nesta hora, está te preparando para o dia mau, te forjando para o dia mau. Você talvez foi pego no dia mau, você caiu, você não resistiu, mas o Senhor está te levantando agora e vai te fazer cada vez mais forte, vai te fazer um homem, uma mulher mais fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Isso aí, fortalecei-vos é no Senhor, não é nas pessoas, não é esperando em pessoas. Fortalecei-vos no Senhor. O Senhor é a tua força, a tua justiça. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que você possa resistir o dia mau. Você vai resistir o dia mau. O dia mau, quando vier, você vai estar em pé, você vai continuar adorando, você vai continuar glorificando, você vai continuar orando, intercedendo, você vai continuar com a sua consagração em pé. E depois de permanecer inabalável, você vai continuar vencendo todas as coisas, porque o Senhor te chamou para ser mais do que vencedor em todas as coisas. Que Deus te abençoe, esteja compartilhando com outras pessoas, querido, esteja também fazendo seus comentários aqui, para que nós possamos estar vendo esse conteúdo que está chegando até a sua vida. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber também mais notificações quando estivermos também aqui com mais conteúdos prontos para você. Que Deus te abençoe, tu, tua casa e tua família. Shalom, shalom. Deus te abençoe.